Boa noite, galera. Estamos aqui, né? Resenhas da Fiel. Estamos aqui no novo formato, como o Caio já colocou, né? E coube a mim, né, fazer um vídeo sobre essa vitória do Corinthians hoje 3-1. Né? Então, eu gostaria primeiro que inicialmente, logo para ter o início do jogo, antes do início do jogo, 15 minutos antes de antecedência, eu estava vendo a escalação e tal, e escrevi assim: minha preocupação inicial é o Balbuena. Então, infelizmente para nós corintianos, veio a confirmação, né? Veio a confirmação de que Balbuena não está numa boa fase, né? Que ele não tem recuperação, ele não consegue, por exemplo, o Fagner também falhou no lance, né? Porque ele permitiu, mas o Balbuena não conseguiu chegar na bola, tropeçando a bola, né? Tropeçando no gramado. Quase, se ele faz aquela falta ali, ele poderia ser expulso. Então, essa é mais uma situação, né? Então, eu acho que o Balbuena realmente, se ele não tiver condição de jogo, eu acho que não tem como ele jogar. Você não pode contar com ele, na minha opinião. Tá? Mas falando do jogo, o jogo eu posso dizer que foi um jogo meia boca, né? Um time do Santo André, um time fraco, né? Que em função de uma coisa que sempre está acontecendo com o Corinthians, que é a questão do contra-ataque, possibilitando o contra-ataque. E o mais grave, no meu ponto de vista, mais grave, no estourão do zagueiro, quer dizer, o zagueiro deu um chutão para frente, que acabou pegando o Fagner fora do lugar, e o Balbuena completamente, inapto para poder fazer qualquer tipo de recuperação. Então aconteceu isso, o time estava bem, o gol do Renato Augusto, no meu entendimento, houve a falta do Fagner, né, que aliás também o Fagner é outra preocupação que eu tenho, porque o Fagner, só no primeiro tempo eu contei, tudo bem que ele acertou um cruzamento que foi o gol do Paulinho, mas só no primeiro tempo ele errou 6 cruzamentos na área e fez aquela falta, né? Que normalmente quando ele vai e os juízes, os árbitros de uma maneira geral, já sabem que ele vai fazer a falta, então marca-se a falta. Mas de uma maneira geral, eu gostei do time, né? Eu acho que o Lázaro está conseguindo fazer esse time jogar, né? Nesse novo formato que ele está desenhando, que é um formato que, ao meu ver, ele prejudica um pouco o Yuri Alberto e o Roger Guedes, né? Mas é um formato que ele está encontrando e está encontrando os jogadores. Por exemplo, gostei muito dos meninos que entraram hoje. Matheus Araújo foi muito bom, né? Participou de 2 jogadas, de 2 tabelas que permitiram, que ocasionou o primeiro gol do Yuri Alberto e a tabela com o Fausto Vera, que ocasionou o terceiro gol e segundo do Yuri, né? Então, acho que foi uma maneira interessante de se jogar. Gostei do Caetano, né? Gostei do Matheus Araújo, gostei do Pedrinho quando entrou, né? Então, são coisas que o Lázaro está conseguindo potencializar. Ele está pegando, mesmo os mais velhos, ele está fazendo com que esse pessoal jogue, está potencializando o que é forte deles, né? Eu confesso para vocês que fiquei muito preocupado com a possível contusão, né, do Renato Augusto, mas o Renato Augusto, me parece, felizmente, que eu acabei de ouvir aqui a entrevista do Lázaro, e me parece que foi só simplesmente uma precaução, que foi uma batida do joelho, não foi nada de torção, né, que ele bateu o joelho no chão, então foi apenas uma pancada, e me pareceu, Lázaro, muito tranquilo em relação a isso, tá? Com relação ao jogo, acho que foi um jogo que o Corinthians no início acabou dificultando, mas a posse de jogo, a posse de bola sempre foi do Corinthians, né? Sempre tentando penetrar naquela linha de 4, às vezes 5, né? 3 zagueiros, mais uma linha de 5 do Santo André. Mas, e o que é interessante é que
o gol do empate do Yuri Alberto saiu quando o Renato Augusto estava no chão. Quer dizer, o Corinthians, nós estávamos com 10 jogadores, né? E saiu aquele lance do Roger Guedes, que tocou para o Matheus Araújo. Ele conseguiu dar um drible no defensor do Santo André e tocou para o Yuri Alberto, que fez um golaço de esquerda, né? E aí a coisa acalmou, no meu entendimento, acalmou, na minha opinião, né? E virou segundo tempo já com 1-1, né? E a coisa acabou rolando. O Lázaro, ele é uma pessoa que ele não gosta de mexer, eu já percebi, ao contrário do ex-treinador que nós tínhamos, ele não gosta de mexer muito. Ele prefere porque, e na verdade é certo, porque se você acaba mexendo muito no time, por exemplo, a torcida fica pedindo, a gente pede muito a garotada, pediu a entrada do Pedrinho, a entrada de outros jogadores, do Giovani e de outros jogadores. Se você faz muita alteração, você descaracteriza o time e prejudica a garotada. Então eu estou entendendo esse posicionamento do nosso treinador, no sentido de poupar, né, esses meninos, né, porque se você mexe muito, aí depois qualquer jogadinha, qualquer coisa errada que saia, a culpa é do menino, a culpa é do rapaz, né, que entrou. Mas de uma certa forma eu gostei bastante do jogo, né? Eu acho que agora o próximo jogo nós vamos ter o jogo agora valendo, né? Que eu falo valendo. Esse também, para mim, vale também, porque nós estamos disputando aí, vamos dizer, se o São Paulo empata amanhã e o Água Santa também, nós somos o terceiro colocado do campeonato. E a semifinal nós vamos disputar no nosso, como é que fala? Na nossa arena, né? Então, eu acho bastante interessante. Tinha que realmente disputar, né? Poupar quem poderia realmente levar o terceiro cartão amarelo, né? E isso poderia prejudicar numa essa fase de mata agora que começa, né? E uma coisa que eu gosto de ver, por exemplo, apesar de quando eu vejo que técnicas de treinamento estão sendo adotadas, né, pela equipe de treinamento do Corinthians. Por exemplo, aquela jogada que eu sempre gosto de falar nas lives que eu participo no canal, eu sempre falo que por que um goleiro de futebol, ele não pode aprender técnicas de goleiro de handebol, né? Defender com o pé, por exemplo. Hoje, você viu, quer dizer, o Carlos Miguel, naquela bola que acabou roçando na cabeça do Yuri Alberto, cara, ele fez uma defesaça com o pé. Se ele tenta ir com a mão, a bola ia passar por baixo dele. Então eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto dessa coisa, sabe, você vai melhorar o reflexo do atleta. Então eu fico feliz quando eu vejo coisas assim, tá? Não importa que tenha perigo, gol, a tentativa de gol, você vai sofrer sempre, mas o atleta está preparado para defender, né? E defendeu com o pé, porque era a possibilidade melhor para fazer aquela defesa. Com relação, adorei o Fausto Vera, gostei muito da atuação do Fausto Vera, o Juliano jogou muita bola, né? Renato Augusto é o diferencial, Paulinho entrou bem. Aí agora eu quero falar que eu te duvidava, né, dessa recuperação do Paulinho, mas gostei muito do Paulinho hoje. Não pelo gol, mas pela participação mais efetiva dele no jogo, tá? Então, gostei bastante, como é que fala? Me preparou para que a gente possa enfrentar aí a semifinal. Semifinal não, primeiro mata, né? Para depois entrarmos numa possível semifinal. Então, eu estou bastante feliz, espero que vocês, torcedores do Corinthians aqui, do Resenha, tenham curtido também o jogo, né? Apesar de nos 35 minutos, até os 37 minutos, a gente pode ter
ficado chateado com alguma coisa, tal, mas aí depois do empate a coisa fluiu mais, né? Eu acho que nós temos que dar mais tempo para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, mesmo quando ele não faz gol, ele participa bem, né? Ele consegue se mexer bem ali, ele abre oportunidade para aqueles que vêm de trás. E gostei bastante do Matheus Araújo, cara. Esse jovem hoje, para mim, eu acho que eu não estou vislumbrando nada, mas eu gostei da atuação hoje, porque eu não gosto de nada, futurologia não é comigo. Então eu acho que cada jogo é jogo, né? Para mim, a única peça que eu acho que a gente tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar, e ele não pode ser a primeira opção, para mim, é o Balbuena. O Balbuena, ele resolve ver o que está acontecendo, a equipe técnica vê o que está acontecendo com o Balbuena. Pode ser até questão dele saber que ele não vai mais ficar. Então, aquela coisa, se ele não vai ficar, por que mantém ele no time? Então, é esse tipo de coisa que eu acho, aí é uma questão da direção, né? Aí é uma questão da direção. Não vai ficar? Então, vai embora. Então, meus amigos, essa é a minha opinião sobre o jogo, porque todos nós sabemos que aqui é um canal de torcedor. Aqui é a minha visão, como eu enxerguei o jogo. Nada mais além disso, tá? E peço para que vocês curtam, né? Deem o nosso likezinho aí embaixo, tá? E que vocês aproveitem bem e digam se estão gostando dessa nova proposta de vídeos e live, que uma live, as lives acontecerão de formas oportunas, né? Tendo uma análise por parte de toda a direção do canal, do Caio, minha, do Glauber e do Jonathan, tá? Para que a gente possa tentar uma coisa diferente, né? Porque realmente estava muito cansativo, live e de madrugada. Então eu acho que essa é uma boa medida. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curto, é isso. E a ver a minha opinião, como vocês vão ter a opinião do Caio, quando for o Caio, do Glauber, do Jonathan, e outras coisas, outras surpresas também vão acontecer, né? Terão lives, terão vídeos sobre determinados assuntos, determinadas situações, histórias do passado, do nosso Coringão, tá? Então eu espero que vocês gostem e que vocês curtam bastante esse vídeo. Então vai lá no likezinho aí embaixo e curta aí. Boa noite para vocês, tenham um bom sono, e felizes aí como eu estou com a vitória do nosso Corinthians. Um grande abraço. Vai, Corinthians!